Gente, tudo bem? Me chamo Renata Chayane. Eu e meus colegas Laura, Tayla, Riedson, Juliana Mendes, Juliana Batalha, Kellen, Raíssa, João, Razek, Raí e Júlio vamos falar sobre o assunto Estados Unidos da América. Bom, a data oficial da fundação dos Estados Unidos é de 4 de julho de 1776, quando o Segundo Congresso Continental, representando as 13 colônias secessionistas, assinou a Declaração da Independência. Contudo, a estrutura do governo sofreu uma grande mudança em 1788, quando os artigos da Confederação foram substituídos pela Constituição dos Estados Unidos. A cidade de New York foi a capital durante o ano, antes do governo transferir-se para Filadélfia. Em 1791, os estados ratificaram a Carta dos Direitos, 10 emendas à Constituição que proíbe as restrições a liberdades pessoais e garante uma série de proteções legais. Os estados do norte aboliram a escravidão entre 1780 e 1804. Em 1800, o governo federal mudou-se para Washington, no intuito de expandir seu território em direção ao oeste. O governo americano iniciou um ciclo de guerras contra as populações indígenas que durou até o fim do século XIX. A guerra contra a Inglaterra, que acabou empatada, serviu para reforçar o nacionalismo americano. As tensões entre os estados escravistas e abolicionistas, junto com o aumento dos desacordos entre os governos federal e estatais, provocaram conflitos na expansão da escravidão dos novos estados. Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano e um grande abolicionista, foi eleito presidente em 1860. Antes que tomasse posse do seu cargo, os 7 estados escravistas declararam sua secessão, formando os Estados Confederados da América. O governo federal argumentou que a secessão era ilegal e assim teve início a Guerra Civil Estadunidense. O imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário de influências militares, culturais, política, geográfica e econômica dos Estados Unidos sobre os outros países. O conceito refere-se ao Império Americano, considerado o comportamento político dos Estados Unidos a partir da segunda metade de 1800, que no caso dos Estados Unidos, o imperialismo está dentro da crença do diferencial em relação aos demais países do mundo, em que teria como missão difundir dos ideais de liberdade, a igualdade e a democracia. O governo dos Estados Unidos da América desenvolveu uma política econômica agressiva, arregimentando os parceiros comerciais e atingindo, além da América, os mercados asiáticos, assim que tornou a potência colonial nas Filipinas. A economia do país é baseada em setores agrícolas que apresentam alta produtividade e o emprego de modernas tecnologias, principalmente o milho, soja e algodão, e o setor industrial, que representa cerca de 19% do PIB, produzindo máquinas, eletrônicos, maquinários e produtos químicos e automotores. Há destaque também na produção farmacêutica e aeroespacial. Outro setor que também contribui para o desenvolvimento econômico do país é o setor de serviços, correspondendo a mais de 3/4 do PIB. Dando continuidade, abordarei o tema fatores geográficos e fatores culturais dos Estados Unidos. A geografia dos Estados Unidos é extremamente diversificada, em partes por causa da grande extensão territorial do país, que é o quarto maior do mundo. Os Estados Unidos compreendem grande parte da América do Norte, limitando a norte com o Canadá, a leste com o Oceano Atlântico, a sul com o Golfo do México e com o próprio México, a oeste com o Oceano Pacífico. Devido à grande extensão territorial dos Estados Unidos, o clima do país varia muito. A Flórida possui um clima subtropical, enquanto o Alasca possui um clima polar. Vastas porções do país têm um clima continental. Algumas partes dos Estados Unidos, em particular a Califórnia, têm um clima mediterrâneo. No geral, os Estados Unidos possuem um clima temperado ou subtropical. O país dispõe de 3 grandes faixas de relevo do leste para o oeste e são classificadamente divididos segundo a divisória continental da América do Norte. A região oeste do país é formada por um relevo recente de era secundária e terciária.
No centro-oeste do país, elevam-se as montanhas rochosas com que ultrapassam os 4.000 metros, enquanto que na costa noroeste do Alasca dominam as montanhas costeiras. Na costa da Califórnia, a cadeia costeira do Pacífico é interrompida pelo Estreito Golden Gate, uma ponte muito famosa dos Estados Unidos, que é o ponto de ligação do Vale Central da Califórnia com o mar. Sobre o fator cultural, McDonald's é considerada a maior rede de restaurantes de fast food de hambúrguer do mundo, com sede nos Estados Unidos. Em virtude de sua grande extensão territorial e uma enorme pluralidade cultural, visto a presença de inúmeras etnias no país, bem como milhares de estrangeiros, os Estados Unidos são um dos países de maior diversidade, seja nos aspectos naturais, como diferentes climas e relevos ao longo do seu território, seja em costumes, tradições e línguas espalhadas ao longo do território. Pessoas no mundo todo sofrem influência da cultura norte-americana na gastronomia, moda, esporte e entretenimento. Além disso, a música, a arte, o cinema e os esportes são marcados não só no país, mas também em todas as regiões do mundo. Os estadunidenses são uma das maiores potências olímpicas, apresentando forte equipe em diversos esportes. E quem nunca comeu um fast food? Sanduíche, batata frita, bacon são símbolos da culinária no país e difundiram-se pelo mundo todo. Outra das principais características desse povo é a sua individualidade. A população do país valoriza muito essa cultura, sendo, portanto, muito patriota. Por isso, é possível encontrar diversas bandeiras do país nos mais diversos locais. Guerra e poder. Esse tema, guerra e poder, ele ganha uma força, podemos dizer assim, ao fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. E isso foi considerado a demonstração do poderio bélico dos Estados Unidos, que foi com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão, e que essas bombas caíram na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945. E isso aconteceu no decorrer da chamada da Idade do Imperialismo. E com isso, o governo norte-americano exerceu um forte controle político, econômico e social sobre os países de Cuba, as Filipinas, a Alemanha, a Coreia, o Japão e a Áustria. E entre as experiências intervencionistas também estão as guerras ocorridas no Vietnã, na Líbia, na Nicarágua, no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão, e isso nos países do Oriente Médio. E com essas guerras, o interesse do governo norte-americano foi claro, né? Que eles queriam o controle sobre todas as reservas de petróleo. Boa tarde, eu sou Razek e vou falar sobre o Big Stick. Então, o Big Stick, que em português significa grande porreta, refere-se ao estilo da diplomacia usada pelo presidente Theodore Roosevelt Jr., que foi presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909, até 1909, segundo a qual os Estados Unidos deveriam exercer a sua política externa como forma de deter as intervenções europeias e principalmente britânicas no continente americano. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiriam a liderança do continente. E Roosevelt tomou o termo emprestado de um provérbio africano: fale com a suavidade e tenha à mão uma grande porreta, deixando claro que o poder para retalhar estava disponível caso fosse necessário. As intenções dessa diplomacia eram proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina. A ideologia do Big Stick levou à expansão da Marinha dos Estados Unidos e um maior envolvimento dos Estados Unidos em questões internacionais. Tudo isso conduziu à diplomacia do dólar, que se seguiu à administração Roosevelt, e que pode ser encarada como uma versão tarde da diplomacia das caioneiras. Em 1823, os Estados Unidos eram governados por James Monroe. Em 2 de dezembro daquele ano, ele fez um discurso no Senado norte-americano, estabelecendo os princípios daquela que seria a doutrina Monroe, ou seja, a liberdade dos americanos de resolverem seus problemas internos sem interferência europeia. Monroe batizou sua doutrina com a frase "América para os americanos",
Com essa doutrina e com o apoio da independência das colônias europeias na América, os Estados Unidos conseguiram apoio para combater qualquer tentativa europeia de recolonizar o continente, principalmente após a Santa Aliança, reunião de países europeus ocorrida após o final da Guerra Napoleônica. Alguns críticos da doutrina afirmam que os únicos beneficiados foram os Estados Unidos, que expandiram seu território e impuseram sua cultura a outros povos. Além disso, sua influência sobre os países latino-americanos se fortaleceu a partir do estabelecimento dessa doutrina. Com a doutrina Monroe, a Europa perdeu não somente as suas colônias americanas, mas também a sua influência sobre o continente. Desde a independência norte-americana, que a força europeia na América começou a enfraquecer. Apesar da tentativa de recolonizar o continente, os Estados Unidos se mostraram fortalecidos para barrar essa possibilidade. A expansão dos Estados Unidos para o oeste promoveu não apenas o aumento do tamanho do território, mas a descoberta de novas riquezas minerais, principalmente na Califórnia. Além disso, os povos americanos, como indígenas e espanhóis, tentaram barrar essa expansão americana, mas foram derrotados em guerra e foram submetidos à imposição cultural dos Estados Unidos. Outra consequência da doutrina Monroe foi a influência norte-americana na América Latina. O reconhecimento imediato da independência das colônias americanas estreitou os laços entre o norte e o sul do continente, facilitando a imposição das vontades e da capacidade dos Estados Unidos de liderar o processo de domínio do continente, já que a Europa não poderia mais fazer o mesmo. Continuidade ao trabalho, eu vou falar agora um pouco sobre a expansão territorial dos Estados Unidos da América. Aquele período que se estende praticamente durante todo o século XIX, onde o país aumenta de um modo extraordinário as suas fronteiras, chegando ao fim do mesmo período com praticamente as dimensões continentais que possui hoje. Inicialmente constituído por 13 estados alinhados ao longo da costa leste da América do Norte, a jovem nação constituía um pequeno país, estendendo-se do Maine à Flórida e horizontalmente entre a costa do Atlântico e o rio Mississippi. Esta pequena nação, porém, logo desenvolve uma filosofia em torno do expansionismo. Tal filosofia concentra-se em torno da crença que os habitantes das ex-colônias britânicas haviam sido escolhidos por Deus para exercer uma liderança mundial, sendo que nada nem ninguém poderia impedir este destino. E é assim que ficou conhecido esta filosofia, que é denominada Doutrina do Estado Manifesto, que serviu de impulsão para que os norte-americanos saíssem de suas fronteiras, indo ocupar o vasto e quase inexplorado Oeste. Hoje eu quero falar sobre o Manifest Destiny, ou para o mais abrasileirado como eu, Destino Manifesto. Então vou ser bem específico. O que é a famosa expressão Destino Manifesto? Era uma crença que todos os americanos tinham em si próprio, acreditavam que era uma raça super igual a todas as outras, e que eles eram os enviados e eleitos por Deus para civilizar o continente. Digamos que era até uma forma de narcisismo, da parte dele. E essa expressão Destino Manifesto foi criada por um jornalista, mais ou menos ali em 1845, para reforçar a ideia de expansão territorial para o oeste, E a ideia inicial era ocupar todo este continente, com grandes e pequenas propriedades, que foi comprado pelos americanos. Mas para eles ocupar todo este território, houve diversas mortes e até extinção de povos indígenas. Enfim, os americanos do leste eles tinham a convicção que estavam cumprindo uma missão divina, já que eles eram os enviados por Deus, para levar o progresso e a palavra de Deus para o Velho Oeste. O Destino Manifesto só para dar uma reforçada na ideia da expansão territorial dos Estados Unidos, falado por Renato anteriormente. E nesta imagem aqui abaixo podemos ver o verdadeiro significado do Destino Manifesto. Agora eu vou falar sobre a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, ela aconteceu nos Estados Unidos, entre o Estado do Norte e o Estado do Sul, em 1861 a 1865. Essa guerra foi a mais violenta dos Estados Unidos. Ela deixou 600 mil mortos. A causa dela foi a ocupação de novos territórios e também a utilização do trabalho escravo.
Como eu falei, os Estados Unidos ele era uma nação que era dividida entre dois estados, o estado do Norte e o estado do Sul. O estado do Norte ele defendia o trabalho livre e assalariado e também o desenvolvimento da fonte industrial. Já o estado do Sul ele era baseado agrícola, voltado à produção de algodão e também com a utilização do trabalho escravo. A consequência disso tudo foi a derrota sulistas, que teve como a destruição do Sul na economia e na infraestrutura, mas também teve a abolição da escravidão. Alguma das causas que fez com que o estado do Sul perdesse foi a falta de apoio internacional, ou da Inglaterra ou da França. Como eles não tiveram apoio, eles ficaram isolados e teve que lutar sozinho. Outro fato foi a abolição dos escravos. Como o Sul dependia do trabalho escravo, a abolição fez com que a crise fosse acentuada. Com isso tudo, deu a origem à secessão dos estados sulistas, que teve que se separar do restante do país. Bom, com a independência das 13 colônias, em 1776, as colônias converteram-se em estados independentes, mas unidos em uma federação, com representação política republicana e presidencialista. Os estados na região norte concentraram-se no desenvolvimento da indústria e, para tanto, necessitavam de mão de obra livre e assalariada, que oferece o trabalho dentro das fábricas. A formação do operariado e da burguesia industrial no norte produziu também uma forma específica de se encarar a atividade política e os direitos civis. Os estados do sul, ao contrário, tiveram um desenvolvimento agrário baseado na grande propriedade e no modelo da plantation, que são grandes propriedades rurais que praticavam a monocultura, do algodão. O modelo da plantation valia-se da mão de obra escrava negra, já que além de não ter o custo do trabalho assalariado, o tráfico transatlântico de escravos também gerava bastante lucro. Apesar de os dois modelos seguirem caminhos opostos, eles se complementavam em pelo menos um ponto. As indústrias têxteis do norte necessitavam do algodão do sul, que por sua vez voltava para o sul na forma de produto, como roupas e etc. Apesar de tal complementaridade econômica, incomodava as lideranças do norte, que no caso possuíam uma perspectiva política voltada para as liberdades individuais, para o direito à pequena propriedade e etc. Incomodava a existência do regime escravista nos estados do sul. Não era compreensível que um país, uma república federativa, fosse unido politicamente por duas perspectivas completamente antagônicas. Os estados do sul também não viam com bons olhos o modelo nortista, que a cada ano se impunha como mais eficaz. No caso, a população do norte também era bem mais superior e mais desenvolvida que a do sul. Os sulistas, ainda no ano das eleições, que no caso era 1860, já falavam em secessão, isso é, em separação entre as duas regiões e na criação de outro país, os Estados Confederações da América, em oposição ao norte. Em dezembro de 1860, os sulistas conceberam uma nova constituição e oficializaram os Estados Confederados, elegendo como presidente Jefferson Davis, do Mississippi, e como capital a cidade de Montgomery, no Alabama. Vou falar sobre o desenvolvimento desse confronto. Enquanto o norte era bem mais numeroso e organizado, o sul continha militares bem mais experientes que saíram do norte, como foi o caso do general Robert E. Lee, que foi o principal comandante dos sulistas na Guerra Civil. Ele possuía conhecimento estratégico que poucos tinham, que dava vantagem ao sul. Já o norte ele possuía duas armas tecnológicas que foram decisivas, que no caso foi o telégrafo e a locomotiva a vapor. O telégrafo ele fazia com que eles podiam interagir de forma em questão de minutos, passando informações sobre a movimentação das tropas sulistas. Já a locomotiva a vapor transportava em vez de mercadorias soldados com armas e munições. O confronto em campo aberto era bem horrível, já que foi uma das mais sangrentas guerras já travadas no continente americano. E tanto os soldados do sul quanto os do norte usavam seus rifles com balas de Minier, que é um tipo de bala bastante poderosa que era capaz de estraçalhar facilmente braços e pernas e esmigalhar os ossos do corpo humano. O conflito teve início em 1861 e durou até 1865, quando o sul se rendeu. As forças do sul já não conseguiam mais se manter. A situação era desfavorável para os sulistas e o seu presidente Jefferson Davis, que o mesmo foi preso pelos soldados da União quando tentava fugir. O general Lee, por sua vez, ele rendeu-se em 19 de abril de 1865 ao general Ulysses Grant, pondo um fim à guerra. Os efeitos da Guerra Civil, até hoje, são os mais devastadores da história dos Estados Unidos, mais do que a Guerra Mundial. Essa guerra deixou cicatrizes ainda muito visíveis na atualidade.
O Sul, ele foi destruído pelos combates e sua população sofreu grandemente. Derrotados no campo, eles se rendem e a guerra deixa 600 mil mortos e 400 mil feridos entre ambos os lados. E depois desse conflito, houve a reconstrução e os Estados Unidos, eles aboliram a escravidão e garantiram aos negros o direito do voto. Em vez disso, ele defendeu a necessidade de unificar o país novamente após a Guerra Civil, restaurando os estados rebeldes, a união e desfazendo as mezelas da escravidão. Após essa guerra também, os territórios oestes foram incorporados ao novo estado, unificando e possibilitaram a construção de estradas de ferros, ilhas de taléfrago e cidades. Como a União venceu a guerra, o modelo industrialista do Norte se tornou homogêneo nos Estados Unidos e guiou o desenvolvimento econômico do país. Então, basicamente, foi isso o fim do conflito. Obrigada.